Hoje quero falar com você de um assunto delicado, profundo e urgente. Como reconhecer os sinais de que alguém que você conhece pode não estar mais andando na luz de Deus? Fica comigo até o fim deste vídeo. Eu lhe peço, não saia, porque no final eu vou compartilhar passos práticos de como você pode lidar com essas pessoas com amor, sabedoria e autoridade espiritual. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários uma única frase curta. Que Deus me dê discernimento para ajudar. Seu comentário pode alcançar e libertar alguém que está precisando ouvir isso agora. Ouça com o coração aberto. A intenção deste estudo não é condenar, apontar com o dedo, nem fomentar medo. É aprender a ver com os olhos do Espírito, para orar melhor, agir com compaixão e proteger o seu lar e sua comunidade. Quando a Escritura diz que nossa luta não é contra carne e sangue, ela nos alerta. Olhe além do comportamento. Olhe para o campo espiritual. Não é caça às bruxas, é serviço de cura. Vou expor 10 sinais bem claros, cada um explicado em profundidade em várias dimensões: comportamento, atmosfera e raiz espiritual, para que você não apenas reconheça, mas saiba como pensar sobre cada situação. 1. Padrões repetitivos de mentira e manipulação. Pode ser um caso de mentiras brancas que se tornaram um tecido contínuo ou de manipulação emocional que serve para controlar relacionamentos. Às vezes é a constante justificativa: sou assim, é só o meu temperamento. E isso encobre uma corrente de engano. Espiritualmente, isso pode indicar um espírito de engano que alimenta autojustificativa e sindicato com a culpa alheia. Como se manifesta? A pessoa reescreve histórias, perde a coerência, desvia conversas, usa informação para ferir. Como reagir? Primeiramente, proteja a verdade. Anote fatos se necessário, não entre no jogo da manipulação e ore pedindo exposição da mentira pela luz de Cristo. Busque diálogo com testemunhas confiáveis e, quando precisar confrontar, faça em amor e com testemunhas, convidando a confissão e restauração. 2. Ira desproporcional e explosões que voltam sempre. Todos têm dias ruins, mas quando a raiva é recorrente, destrói relações e gera medo, isso aponta para algo que vai além do cansaço. Psicologicamente, pode haver feridas profundas. Espiritualmente, pode haver um espírito de ira e tormento que alimenta reações automáticas e violentas. Como se vê, pequenas frustrações viram tempestades. Desculpas raramente amadurecem em mudança real. Pessoas ao redor vivem em alerta. Como responder? Preserve sua segurança e a de outros. Estabeleça limites claros. Busque auxílio pastoral. E, em oração, peça quebrantamento e pacificação. Use a palavra para declarar mansidão em nome de Jesus e ofereça caminhos de terapia quando preciso. 3. Repetida divisão e semeamento de fofocas. A pessoa que sempre planta conflitos, que transforma qualquer assunto em discórdia, muitas vezes está sendo instrumento de um espírito de vendetta ou de divisão. Esse tipo de espírito se alimenta de relacionamentos partidos, criando vazios que abrem caminho para a ruína. Como aparece? Sempre há novos segredos, alianças súbitas, relacionamentos rompidos. Como lidar? Não participe do circuito. Recuse-se a levar boatos adiante. Confronte com a verdade em amor. Proteja os vulneráveis. E promova reconciliação com processos em comunidade. 4. Resistência ativa à presença de Deus. A pessoa que se incomoda entra em irritação quando se ora, reclama de louvor, evita reuniões de oração ou critica líderes espirituais, com recorrência pode estar sob influência espiritual contrária. Esse sinal é muitas vezes o mais nítido porque a luz revela o que estava escondido. Como se manifesta? Inquietação no culto, piadas frequentes sobre fé, necessidade de desqualificar a palavra. Como agir? Ore por ela. Não a exponha em público. Convide-a para conversa privada com líderes maduros e mantenha um ambiente de tranquilidade espiritual. O próprio louvor pode ser um instrumento de libertação. 5. Atração persistente por práticas ocultas, mediunismo ou adivinhação. Quando alguém se envolve de modo contínuo com práticas do oculto, mesmo que minimize, existe risco real de influência direta. Essas práticas abrem portas que a fé não abre. Como aparece? Interesse por feitiços, consultas repetidas, fascínio por rituais, normalização disso em conversas. Como responder? Com clareza bíblica, a Escritura proíbe isso, e com grande amor. Aconselhe a abandonar a prática, oriente a procurar arrependimento e consagração, e envolva liderança pastoral para acompanhamento e oração de libertação, sem humilhação. 6. Vida duplicada, aparência piedosa, comportamento contrário. A pessoa que no púlpito ou no Facebook mostra santidade, mas em casa ou no trabalho destrói o próximo, vive em sequestro moral.
Essa duplicidade frequentemente esconde um espírito de hipocrisia e autojustificação. Como se vê? Imagem pública impecável, denúncias privadas, desculpas que parecem roteirizadas. Como reagir? Exponha com provas diante de líderes, busque processos de restauração com transparência e proteja vítimas. A misericórdia sem justiça deixa espaço para o mal. 7. Desdém pela verdade e pelo arrependimento. Quando alguém não consegue ou não quer se arrepender, minimiza ofensas, repete o erro com promessas vãs. Isso mostra uma raiz de endurecimento de coração. Espiritualmente, endurecimento permite que forças malignas mantenham domínio. Como se manifesta? Promessas quebradas, vitimização, justificação contínua. Como responder? Mantenha limites claros. Ofereça caminhos de accountability, responsabilização, jejum e oração pela suavização do coração. E, se houver resistência, haja com firmeza pastoral. 8. Busca incessante por poder, controle ou reconhecimento. Alguns são movidos por ambição desordenada. Uso do ministério para autopromoção, dominação de lideranças, manipulação de estruturas. Isso indica um espírito de exaltação contrária ao modelo de Cristo. Como se manifesta? Controle de finanças, exclusão de pessoas, culto à personalidade. Como lidar? Proteja o corpo da igreja com prestação de contas, estruturas de responsabilidade e exposição bíblica sobre o serviço humilde. Promova liderança plural e oração por humildade. 9. Sexualidade fora do arrependimento e abuso de confiança. Quando alguém usa a sexualidade para ferir, manipular ou quebrar juramentos, ou repete relacionamentos destrutivos sem desejo de cura, há uma área que precisa de intervenção. Há influências que instrumentalizam o desejo humano. Como se manifesta? Adultério repetido, exploração, segredos que viram ruína. Como agir? Proteger vítimas, oferecer suporte pastoral e psicológico, aplicar disciplina e processo de cura e, se houver crime, denunciar as autoridades competentes. Justiça humana e divina devem caminhar juntas. 10. Fome constante por sensacionalismo espiritual e experiências fora da palavra. Pessoas que sempre buscam sinais, milagres espetaculares e desprezam o ensino sólido podem ser sugadas por espíritos enganadores que prometem produção espiritual sem fruto de vida. Como se manifesta? Troca de doutrina por efeitos, frieza bíblica, dependência de fenômenos. Como responder? Reoriente com ensino sólido, disciplina na palavra e convide ao estudo bíblico. Fortaleça a igreja com formação doutrinária para que o sobrenatural seja discernido frente ao teste das Escrituras. Irmãos, você percebeu que cada sinal tem facetas: comportamento visível, atmosfera espiritual e raiz que precisa ser desfeita. Saber isso não é para paralisar seu coração de amor, mas para acender sua fé de ação. Quando identificar qualquer um desses sinais, não se precipite em rótulos, não espalhe juízo. Não se entregue à autoproteção sem compaixão. O procedimento sábio sempre envolve 3 atitudes unidas: oração firme, limites amorosos e busca de ajuda responsável. Primeiro, o caminho da oração. Aprenda a orar com autoria. Ore cobrindo a pessoa com o sangue de Jesus. Ore pedindo exposição das obras do inimigo e transformação pelo Espírito. Convoque irmãos maduros para a intercessão. Segundo, a prática do limite. Amar não significa permitir danos. Proteja-se e proteja os indefesos. Afaste-se de situações que alimentam o mal. Peça conselho pastoral antes de qualquer confronto público. Terceiro, a ajuda profissional e eclesial. Nem tudo é apenas espiritual. Muitas vezes há traumas, transtornos ou doenças que pedem terapia, orientação médica e acompanhamento comunitário. Unite a ação espiritual com o cuidado humano. Agora, como lidar de forma prática e definitiva com pessoas que carregam esses sinais? Ouça isso, não é com espetáculo, nem com exposição, nem com violência que se liberta alguém. É com presença, verdade e autoridade. Chegue com oração privada, fale com humildade. Eu vejo que algo está ferindo você. Quero orar e caminhar com você. Se houver confissão, guie para arrependimento e acompanhamento. Se houver resistência, mantenha distância amorosa e interceda. Se houver perigo para terceiros, envolva liderança e autoridades civis. Se houver prática oculta, chame liderança para jejum e intercessão específica. Se houver crime, denuncie. Em tudo, deixe a palavra ser juiz. Teste pelo fruto, reuse o que gera ruína. Eu quero que você saiba, você não está sozinho nessa batalha. A igreja é o corpo que cura. Quando agimos com sabedoria, ouvindo pastores, unindo oração pública e ação prática, muitas vidas voltam ao caminho. E agora, como prometi no início, eu deixo com você uma chave final, uma palavra que sela todo o processo. Não se apressar em rotular.
mas também não Conte ignorar. pouco. Só que tem um Traduzindo, detalhe: não é não é só demonizar passar e todo esperar um milagre. comportamento, não é envergonhar Você quem deve erra, aplicar e quando mas você também não é faz fingir direito que tudo e está limpa o bem. couro A cabeludo. diferença entre omissão e ação sábia é a compaixão com coragem. Antes de encerrar, eu faço um apelo pastoral. Se hoje você pensa em alguém ao ouvir isso, faça apenas uma coisa por agora: ore. Peça em voz alta proteção para essa pessoa. Depois, procure um líder maduro e conte o que sentiu. Não espalhe, não provoque, não decida sozinho. E escreva aqui nos comentários uma única vez, com fé e amor: eu oro por libertação. Seu comentário pode ser uma semente de libertação na vida de outro que está lendo. Que o Senhor te dê olhos de águia e coração de pastor. Que o Espírito Santo te equipe para ver onde há trevas e te dê palavras para plantar luz. Que a graça te guarde de julgar com precipitação e te mova para agir com misericórdia e autoridade. E que, ao aplicar tudo isso, você veja reconciliações, curas, libertações e lares restaurados. Amém.